Pode começar. Bem, gratidão a todos os amigos da Casa Espírita Mensageiros da Luz, da nossa querida Santa Teresa. Nós possamos ter um momento de profundas reflexões. Nosso tema é culpa e responsabilidade, como o Dari nos colocou, e muito satisfeito com a nossa música de abertura. Tem tudo a ver com o tema que nós vamos conversar. Geralmente, final de ano, nós costumamos fazer certos balancetes da nossa vida, né? Perceber como é que foi o ano que a gente passou. Às vezes a gente pensa, né? Tanta coisa que a gente aproveitou, quantas oportunidades valiosas, mas também quantas situações ficaram a desejar. E muitas vezes nessas reflexões, não só, né, nesse ciclo de ano que se acaba como agora, mas em reflexões como essa, a culpa ela pode aparecer. E nós vamos refletir exatamente o que que a culpa ela causa na gente, enquanto espíritos imortais que nós somos, e entender a dinâmica dela na nossa vida, do porquê ela existe na vida. E desmistificar algumas coisas, como, por exemplo, Deus permite que a culpa exista? Se ele permite, qual é a sua função? É da natureza do homem sentir culpa? E se é da natureza do ser humano sentir culpa, se torna algo natural? E qual seria então a função dessa natureza? Eu vou compartilhar aqui para todos nós os nossos slides que vão nos auxiliar a aprofundar essas reflexões. Muito bem. Então, nós sentimos culpas por diversos fatores. Eis aqui alguns deles. Quando nós agimos com imprudência, quando nós falamos que nós agimos sem pensar, negligenciamos, aquelas famosas frases, eu deveria ter feito, ou não deveria ter feito, ou eu não sabia como fazer, ou só depois que eu fui perceber. Sentimentos extremos, né? Muita euforia, muita raiva, muita carícia. Então, diversas emoções tomando conta da gente. Quando não conseguimos corresponder com as expectativas ou quando não correspondem com a gente e a gente fica meio perdido nisso tudo. Ou não pertencendo a determinados padrões, né, muito associado com deveria ser ou não deveria. Então nós vamos perceber que são vários os fatores que nos levam a chegar na. Então, como nós falamos, é um caminho que muitas vezes nós não temos como não entrar, e se falando de humanidade. Em diversas situações da nossa vida, nas mais variadas idades e nas mais variadas situações em que nós estamos envolvidos, seja no ambiente da família, seja no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, qualquer relação social, a culpa pode aparecer. E mais ainda, posso não estar com ninguém, mas ainda posso estar sentindo culpa comigo, como, por exemplo, nas minhas expectativas ou naquilo que eu fiz ou deveria ter feito e não fiz. Avançando então um pouco mais, existe uma música muito interessante, o nome dela é Epitáfio, dos Titãs. Epitáfio é aquela inscrição que fica na lápide, né? Muitas vezes nós pedimos aos nossos familiares que, ao falecermos, deixamos algo escrito, passamos, né? Aquelas palavras são escritas, ou nossos familiares fazem para nós. Aqui jaz Lieber, uma boa pessoa, amigo de muita gente, né? Foi em paz. Muitas vezes tem essas palavras, né? Esse é o epitáfio. E os Titãs nos trazem uma música que fala muito da culpa no epitáfio. Devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer. E assim vai. A culpa, ela está presente. Quantas coisas deveríamos, fizemos, e fica ali esse sentimento. A culpa paralisa. A culpa retém. A culpa gera toda uma
enormidade de sentimentos e emoções que vão nos trazer consequências desagradáveis, doentias. Qual é, então, a necessidade da culpa? Nós vamos buscar o auxílio de uma alma muito querida para fazermos a nossa reflexão sobre isso. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, ela vai tratar especificamente da culpa. Vejamos as palavras dela. A culpa sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. Então, já no início, ela já nos traz o panorama do porquê que ela surge. Estamos nos sentindo com uma necessidade de ser punido. Ou seja, há um auto-julgamento. E dentro deste auto-julgamento, uma auto-condenação e uma auto-punição. Temos aí julgamento, condenação e punição, a tríade que forma a culpa. Qual é a intenção disso? Estarmos nos libertando do equívoco cometido. Ela vai avançar um pouco mais. Originada na conceituação ancestral de pecado, herança atávica do pecado original, que seria a desobediência de Adão e Eva. Aqui ela já está nos trazendo uma leitura psicológica de todos nós. Então, desde os tempos anteriores, nós vamos trazer essa imagem simbólica que ela vai colocar aqui para nós. Estes arquétipos, como Jung traz. O que é este arquétipo? Essas referências, né? Que foram realizados tanto por Adão quanto Eva na mística da queda do paraíso. Por ter experimentado o fruto proibido, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Logo, passaram a sentir culpa de terem experimentado e perdendo tudo. Ela avança o pensamento. A respeito da árvore da sabedoria do bem e do mal, tem sido, através do processo da evolução, um agente cruel punitivo que vem desequilibrando o seu mecanismo psicológico. Então, a concepção arquetípica psicológica originária, a gente já vai trazendo desde eras anteriores. Ela avança. Desse modo, a consciência de culpa torna-se tortura lúcida, ou não para o emocional, gerando tormentos que poderiam ser evitados se outros processos houvessem sido elaborados para facultar a reparação do erro. Aqui ela já começa a nos trazer alguns elementos de contraponto com a culpa. Se na culpa eu entro num mecanismo de punição, eu estou fugindo de um processo de reparação do erro cometido. Ó. Ela é uma tortura lúcida. São os tormentos que nós podemos evitar se nós tomarmos essa possibilidade da reparação. Avançando. Por isso mesmo, ao invés de pecado ou culpa, surge o conceito de responsabilidade, mediante a qual a colheita se deriva da semeadura, sem qualquer expressão castradora do discernimento, nem fatalista do sofrimento. Ela vai colocar agora de forma bem direta. Em contraponto à culpa é a responsabilidade. Por isso que nós estamos trazendo na nossa reflexão do tema de hoje este tema sobre culpa e responsabilidade. É a responsabilidade que vai iluminar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, quando nós estamos no movimento da culpa. Ela vai explicar agora tudo por que isso acontece. Não obstante a anuência com este contributo psicoterapêutico valioso, a culpa lúcida, bem absorvida,
transforma-se em elemento positivo no que tange ao acontecimento mal sucedido. Ou seja, há um porquê da culpa existir. Ela tem o seu papel divino junto a cada um de nós. Ela vai fazer com que nós possamos refletir para transformar aquilo que está acontecendo. Ela vai aprofundar ainda mais. Quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, estagiando-se no patamar transitório da culpa terapêutico, olha o que aparece. Ó. O inconsciente elabora instrumentos punitivos que estabelecem os meios cruéis para a regularização, a recomposição do quadro alterado pelos danos que lhe foram impostos. Nós vamos trazer no nosso inconsciente. O que é este inconsciente? Inconsciente, dentro da consciência. Nós trazemos na nossa consciência os mecanismos para uma vida saudável. Podemos não estar agindo de forma consciente, mas inconscientemente nós conseguimos ouvir aquilo que nós estamos fazendo, dando a direção que precisa ser dita. E por não estarmos ouvindo, a culpa, ela vai surgir. Ela vai aprofundar. Assim trabalhada, a culpa não se converte em ressentimento contra a vítima que foi ferida, nem se traveste de necessidade de serem exteriorizadas a raiva e a animosidade contra as demais pessoas. Tem um provérbio oriental que fala bem assim: o que você prefere? Ser feliz ou ter razão? Muito interessante esse provérbio, porque diante de um embate, nós temos toda a razão de sermos agressivos, estarmos nervosos, estarmos com as nossas emoções, os nossos sentimentos alterados, com a razão. Mas esta razão não vai nos trazer a felicidade de conquistar na nossa intimidade o domínio emocional, o domínio de si mesmo, o silêncio daquele mecanismo instintivo mais antigo da nossa intimidade, pedindo educação, e ali nós deixamos escapar. E aí nós queremos ter a razão. E deixamos de desfrutar da felicidade deste autodomínio, para podermos, com isso, transformar as nossas inclinações más, como coloca Allan Kardec. Avançando. Assim, trabalhada, a culpa não se converte em ressentimento contra a vítima que foi ferida, nem se traveste necessidade de serem exteriorizadas a raiva, a animosidade contra as demais pessoas. Aqueles que se não conscientizam do erro e preferem ignorá-lo, soterram-no no inconsciente, que o devolve de maneira inamistosa, irônica, quase perversa contra tudo e contra todos. Vejamos que é um mecanismo que vai tomando conta da gente. Nós disfarçamos até certa parte, mas depois, seja na dimensão física enquanto encarnados, seja na dimensão espiritual enquanto desencarnados, esse mecanismo ele atua, porque ele atua no espírito. E o espírito vai cada vez mais manifestando essa força, essa energia que é vitalizada. Então, de uma maneira inamistosa, irônica, quase perversa. O ato de perdoar não leva necessariamente à ideia de anuência com aquilo que fere o estatuto legal e o código moral da vida. Mas olha aqui a função do perdão. Mas proporciona a compreensão exata da dimensão do gravame e dos comportamentos a serem adotados para que ele desapareça, devolvendo à vida a harmonia que foi perturbada
com aquela atitude. O perdão não é para o outro, é para nós mesmos. Como assim? É para que eu consiga, compreendendo as dimensões de tudo o que está acontecendo, trazer para mim novamente uma harmonia daquilo que foi perturbado. É o que a nossa música inicial nos coloca, para retornar aquele brilho nos olhos, aquele tipo de olhar que se perdeu. Esta é a função do perdão, que ele só vem através dessa atitude responsável que ela nos coloca. É inevitável o arrependimento, que a culpa proporciona, mas também faculta o sofrimento expiatório em relação ao engano, fase inicial do processo de reparação. Sofrimento expiatório. Olha aqui, Joana, nos contextualizando onde nós estamos. Allan Kardec vai nos colocar das categorias de mundos habitáveis. O primeiro são os mundos primitivos. O segundo, mundo de provas e expiações. É nessa categoria que nós estamos. Somos espíritos que ainda estamos expiando e provando diversas situações. Estamos caminhando para um mundo de regeneração. Já estamos nessa transição planetária. Estamos passando por ela, mas nós não deixamos ainda essa categoria. Igual o aluno que chega ao final do ano letivo, ele ainda está naquele ano letivo. Estamos passando para o próximo, mas ainda não passamos. Então, nós ainda vamos experimentar certos sofrimentos. Sofrimentos maiores, sofrimentos um pouco menores. A culpa, ela traz essa dimensão mais íntima, aonde nós vamos expiar aquelas questões da nossa intimidade, de dificuldade de lidar com certos tipos de perdão, como agora há pouco o Joana nos colocou. É a pergunta de Pedro: quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. O que isso quer dizer? Há muitas dimensões o perdão. Não basta uma vez apenas eu falar, eu te perdoo, mas nunca mais fale comigo, não mais quero te ver. Eu me perdoo, mas vou lá e faço de novo. Aí vem a culpa. Então eu vou trabalhando essa dinâmica. É uma alquimia milenar, porque eu já venho de séculos, enquanto espírito imortal que eu sou, fazendo isso. E muito mais intensamente agora nessa atual encarnação. Se nós pegarmos para fazer essa análise, nós vamos perceber, nós estamos no auge da nossa jornada evolutiva. Nós já superamos muitas das dificuldades pelas quais nós passamos, nós adentramos. E é nesse momento onde as questões mais íntimas estão ganhando um outro olhar. É esse processo da reparação íntima. Ela avança. Não será necessário que se prolongue por um largo período este fenômeno emocional, a fim de que não se transforme em masoquismo desnecessário e perturbador, gerando autocompaixão, autopunição. Então vejamos o mecanismo, ó. Há um tempo, estabelecendo um momento para que isso viva. Em psicologia, nós falamos que o luto, diante de uma perda, ele tem um tempo para acontecer. Ele pode ser algo mais breve, durar poucos dias, meses, até alguns anos, de 1 a 2 anos. A mesma coisa vem em relação à culpa. Há um tempo para experimentarmos essa culpa, para que ela seja esta autonutrição de transformação, e não esse movimento masoquista, como ela nos traz. As fronteiras entre culpa lúcida e aquela outra punitiva são muito sutis. E quando não recebem uma análise honesta, confundem-se em um tumulto entre o desejo de ser livre e de ficar aprisionado até a extinção do mal praticado. Então, aqui ela está falando de uma outra ferramenta, trabalharmos a nossa autopercepção, o autoconhecimento. Quanto mais eu vou fazendo esta autoanálise,
refletindo sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vou trazendo para este meu ambiente íntimo, vai me auxiliando nessa percepção. O que eu estou sentindo vem como uma mola impulsora, impulsionadora de transformação? Ou ela está me aprisionando? Ou eu estou ficando ainda cultivando este comportamento negativo? Tem ela o objetivo de proporcionar o exercício da honestidade para com si, evitando a autojustificação, a famosa desculpa. Já viu aquela pessoa que tem desculpa para tudo? Isso nós chamamos também com outro nome. É aquela pessoa que vive sempre com desculpismo. Você sabe por que que eu sou assim? Ah, é porque minha mãe, quando eu era pequeno, me fez isso. Ah, é porque me faltou isso e aquilo. Nós somos muito pobres, nós somos muito ricos. É porque está sempre com uma justificativa. E nunca assume a responsabilidade da condução da própria vida. Porque se eu não tivesse casado com fulano de tal, ou porque se eu tivesse casado com fulano de tal, ou porque eu na encarnação passada fui muito mal e eu mereço agora sofrer tudo isso. Não posso mudar minha programação. A gente vai trazendo esses elementos e a gente se apega a isso, ao invés de fazer o esforço necessário para caminharmos na autotransformação, evitando a autojustificação, transferência de responsabilidade e indiferença diante do autoconhecimento. Acontecimento, melhor dizendo. O eu superior é o fiel para delimitar as linhas de comportamento entre uma e outra conduta, por ter um caráter universalista que trabalha pela harmonia geral. Olha ela falando aqui deste eu superior. O que é isso? Quem sou eu de verdade? Eu sou o que eu estou fazendo ou sou muito mais do que eu estou fazendo? Eu sou as minhas atitudes ou sou muito maior do que as minhas atitudes? Em outras palavras, o que Deus quer? A morte do pecado ou do pecador? Porque diante da situação, o que eu estou enxergando? O pecador que merece morrer? O pecador que merece sofrer? Ou uma atitude equivocada que merece reparação? Responsabilidade ou dever? Para isso, nós vamos ilustrar através de uma das mensagens mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Lázaro vai trazer para nós uma orientação muito segura. Vejamos o que ele nos traz em Instrução dos Espíritos, no capítulo 17. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, em primeiro, e em seguida para com os outros. Aqui ele faz uma consonância com amar ao próximo como a si mesmo. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Moral relacionado às leis morais, às leis de Deus. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Olha que Lázaro trazendo para a gente esse reconhecimento. Ó. Não é fácil sermos aqueles que cumprem com o dever. Veja que isso não é um desculpismo, mas uma compreensão, porque ele vai avançar. Ó. O dever é muito difícil de cumprir-se, por achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Estando encarnado nós, quantas vezes a gente se encontra nesses dilemas? Continua. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. É a nossa vontade que vai destinar isso. É ela que vai guiar. Olha o que ele fala. O que é o dever? O aguilhão da consciência, guardião da
probidade interior, nos adverte, nos sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Um parêntese. Aqui ele está trazendo para nós que o dever está presente em todos nós, tal qual o volante e os faróis estão no carro. Os faróis iluminam o caminho para o motorista. O volante permite ao motorista guiar e conduzir o veículo, mas quem conduz é o motorista. O dever ele está íncito dentro de nós, guardado em nossas dimensões mais profundas. E muitas vezes nós escolhemos não seguir o dever. Olha aqui como ele vai fazer para nós um convite de superação da culpa numa atitude responsável. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como, porém, determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Aqui ele está dando a dica para nós. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Voltando, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Nós somos a referência do bem proceder. Aí está o dever. Diante de uma atitude, eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou fazendo com o outro. Ou naquilo que eu estou fazendo, se eu fosse fazer com um ente querido, eu realmente faria aquilo. Aí está a referência que ele nos auxilia. Para coroarmos esse processo, vamos trazer aqui uma história anotada neste livro, Crônicas de Além Túmulo, onde vai narrar a história do nosso amigo Judas Iscariotes, nosso amigo. Essa história é trazida pelo espírito Humberto de Campos. Maravilhoso esse livro. São outras histórias também que compõem essa obra que vale muito a pena de conhecer. Narra Humberto de Campos. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. Aqui está falando da região de Jerusalém. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa Getsemane, onde o divino mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. E foi assim, numa dessas noites, que eu vi Jerusalém, vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas. Buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram, como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte, ainda persiste um sopro de destruição e desgraça. Legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas percorrem as ruínas sagradas e, no meio das fatalidades que pesam sobre o empório do morto dos judeus, não ouvem os homens os gemidos da humanidade invisível. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, dizia um homem sentado sobre uma pedra, de sua expressão fisionômica, irradiava-se uma simpatia cativante.
Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existe um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. O senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. E Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via na política a única arma com a qual poderia triunfar. Que Jesus não obteria e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta, enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus.
E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, eu fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram com resignação e piedade pelos meus verdugos, eu fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão de minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, emanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa de poucas mulheres que o apanharam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir, sem poder atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios, cheio de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, conclui. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judá afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas procurando um mar morto. Nessa história de Judas, nós vamos perceber que muitas vezes a culpa nos leva a tomarmos algumas decisões equivocadas, apesar de estarmos muito bem intencionados. O processo de assumirmos o dever da autotransformação é um caminho árduo. A dor se faz presente. Diante do aspecto da culpa, da dor e da perda, houve um terapeuta que nos trouxe uma orientação muito segura. O nome dele é Viktor Frankl. Ele era um judeu que, no tempo da Segunda Guerra Mundial, ele foi preso junto com sua família nos campos de concentração. Ele era médico, psiquiatra, e ele trabalhava uma linha psicológica chamada logoterapia, a terapia do sentido da vida. E ele colocava que, independente da situação que fosse, sempre há um sentido para a vida. E ele falava do papel da culpa, do papel da dor, do papel da morte. Ele chamava essas três de tríade
trágica da humanidade. E que diante dessa tríade, o ser humano só pode tomar um caminho para lhe conferir sentido. É darmos a esta dor profunda, a esta culpa profunda, a esta perda profunda, um sentido através de uma atitude. Ou seja, de assumirmos a responsabilidade para conosco mesmo. De tomarmos para conosco o dever de seguir adiante, apesar do que nos tenha acontecido, do que tenhamos feito, do que nós estamos vivenciando. Aprendermos com essa situação, escutarmos o que ela está nos dizendo e fazermos o esforço de encontrarmos um novo caminho. Esta atitude, ela só é possível com base na responsabilidade de sempre. Diante da história de Judas Iscariotes, desta alma que durante tantos séculos caminhou no seu processo de transformação, quando volta através da figura de Joana d'Arc para libertar a França do domínio inglês, como narrado aqui, foi traído pelos seus companheiros, foi vendido, mas ainda assim permaneceu fiel ao Cristo. Sejamos fiéis a nós mesmos. Um novo ciclo começa em 2024. Que possamos fazer o esforço de projetarmos para nós, nesta responsabilidade da condução da nossa vida, que caminhos queremos trilhar, apesar de termos trilhado tantos caminhos tortuosos. Fiquemos em paz, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos. Uma boa noite a todos. Devolvendo